Eu quero trazer uma palavra baseado no tema os desafios da igreja contemporânea na busca e na formação por obreiros e líderes. E para tanto, eu quero ler com os irmãos segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Vamos meditar em alguns versículos do capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, que são levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor e a minha paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições eu sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Amém e amém. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre o desafio da igreja na formação e no recrutamento de obreiros e de líderes para este tempo. E uma coisa mais importante que existe na vida é uma pessoa conseguir se situar. Eu, porém, preciso fazer esse exercício toda hora. Isso por causa do meu tecido adiposo avantajado. Eu sou gordinho e eu já tomei muitos tombos nas igrejas. Não porque tivesse embriagado, também não porque estivesse possesso de demônios, mas porque as cadeiras eram fracas. Então eu, quando chego no ambiente, eu olho para a cadeira e eu vejo se a cadeira me aguenta. Se a cadeira não me aguentar, com toda a discrição eu peço ao pastor para trocar a cadeira,
Ontem eu confesso que eu fiquei preocupado quando eu cheguei aqui, porque o nobre pastor Jairo me colocou para sentar numa cadeira que tem bracinhos do lado, e geralmente o meu tecido adiposo avantajado me impede de sentar nessas cadeiras que tem bracinho, e eu fiquei orando para que eu coubesse certinho, e eu coube certinho ali, e eu fiquei feliz por isso. Então a gente precisa se situar, e quando nós paramos para nos situar, qual é a nossa situação? Bom, vamos pensar em nossa situação no aspecto geográfico. No aspecto geográfico, nós estamos vivendo no planeta Terra, nós estamos vivendo no hemisfério sul, nós estamos vivendo na América do Sul, nós estamos vivendo no Brasil, nós estamos na região sudeste do Brasil, nós estamos no estado de São Paulo, e no caso dos irmãos aqui, estão no interior, na cidade de Itapeva, que ontem eu tive o cuidado de perguntar ao pastor que quantas cidades fazem parte desta micro ou macro região envolvendo Itapeva, e Itapeva é uma sede desta região de mais ou menos umas 10, 12 cidades. Então esta é a nossa situação no aspecto geográfico. E qual é a nossa situação no aspecto político? No aspecto político, nossa situação é que vivemos num sistema democrático de direito, vivemos num país presidencialista, vivemos também com a realidade dos três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Atualmente, o governo máximo do país, que é o presidente, é um governo de esquerda, um governo socialista, e nós temos um impacto, ou um aspecto, melhor dizendo, político em nossa região, em nossa cidade ou em nosso país, que é polarizado. O Brasil hoje está muito dividido entre direita e esquerda. Esta é a nossa situação no aspecto político. No aspecto socioeconômico, qual que é a nossa situação? A maioria da nossa população brasileira está nas classes C e D, vivendo com até 3 salários mínimos. O salário mínimo hoje, ele está R$ 1.420, e muitos estão vivendo na chamada linha da pobreza, pertencendo à classe E e F. Esta é uma marca dos nossos dias. Há uma minoria de membros da nossa comunidade, do nosso país, vivendo na classe A e B, menor população, maior concentração de riqueza para esta classe. Mas o povo que frequenta as nossas igrejas, sobretudo as igrejas pentecostais, sobretudo as Assembleias de Deus, são um povo que pertence à classe ou às classes C e D. Nós temos poucos da classe B e temos muitíssimos poucos da classe A. Geralmente o nosso povo, principalmente pentecostal, é um povo mais simples, é um povo mais modesto no aspecto socioeconômico. Esta é a nossa realidade. Estas pessoas geralmente se socorrem de alternativas para ter 2 empregos ou 2 atividades. Eu tive o cuidado de ontem, conversando com o pastor, entender um pouco a respeito da questão econômica aqui, e os irmãos tiram muitos, sorvem muitos recursos econômicos a partir da atividade agrária, não é assim? Então a atividade agrária aqui é uma atividade muito forte. Outros lugares a atividade industrial é forte, outros lugares a atividade empresarial e comercial. A bem da verdade é que dentro das nossas igrejas nós temos
uma absoluta maioria de membros da classe C e D, temos alguns membros da classe E e F. É por isso que precisa ter o setor ou o departamento de assistência social fazendo ceia do Senhor e ajudando muitas famílias em situações de vulnerabilidade. E tem muitos dos nossos irmãos que vivem tendo a necessidade de dedicar-se a 2 ou até 3 atividades. Lá em São Paulo é muito comum uma pessoa trabalhar no seu emprego formal e fazer Uber no final do dia ou nos finais de semana. Aqui eu não sei se tem essa realidade, mas eu sei que também é comum às vezes ter 2 atividades, uma atividade formal e nas folgas ou nos finais de semana outra atividade para compor a renda, ou uma atividade formal e o elastecimento da jornada com horas extras exatamente para compor a jornada. Este é o nosso aspecto e esta é a nossa situação no sentido econômico. E no aspecto cultural, qual que é a nossa situação? Nós temos no nosso país as chamadas festas católicas, são as principais festas do nosso país e são as festas que marcam os nossos feriados. Aliás, ontem foi um feriado que excepcionalmente não teve a ver com dias católicos, mas em regra as festas católicas é que marcam no aspecto cultural a nossa paralisação das nossas atividades. Quer dizer, o nosso feriado está muito relacionado com as festas católicas. Nosso país também tem muitas festas de culturas africanas. Nós temos uma influência da cultura africana muito grande. Temos uma influência da cultura europeia, temos, sobretudo da cultura portuguesa, temos, mas temos também a presença e também os aspectos culturais africanos em nosso país. Outra coisa, nós temos muitos eventos evangélicos grandiosos no nosso país. Se nós pararmos para pensar na presença evangélica hoje no Brasil, nós temos muitos eventos, muitos elementos da cultura evangélica presente na cultura do nosso país. É normal hoje você ver a música evangélica sendo tocada até em lugares inapropriados, até por pessoas que não professam a fé evangélica. Isso tem a ver com a influência da cultura evangélica na cultura brasileira. Nós ainda somos um povo marcado pelo futebol. Hoje eu acordei de manhã e eu fui tomar café ali no hotel, e lá no hotel tem uma vidraça assim, muito bonita, no 8º andar, onde você vê toda a cidade. E aí eu tive a oportunidade de ver a nossa igreja aqui, vi a igreja católica, eu vi a praça, eu vi a padaria ali, que é uma padaria muito bonita, eu vi várias coisas, mas eu vi também um campo de futebol. Tem um campo de futebol aqui, que eles estão lá jogando lá, vi até a feira, tem uma feira também, na rua ali, eu achei muito interessante. Então esta é uma marca, o futebol. Eu tive agora fazendo uma série de conferências lá em Portugal, e o que eles perguntavam para mim é a respeito do futebol. Eles gostam do futebol brasileiro. Então essa é uma marca que é difícil a gente se deslocar. É muito interessante que tem missionários, até assembleanos, quando vão para outro país, para tentar se misturar com a comunidade e ser mais aceito, coloca uma camisa da seleção, porque logo será identificado como um brasileiro e alguém que tem a ver com futebol, e aí poderá a partir dali começar uma conversa que virará depois uma evangelização. Então essa é uma marca do nosso país. Nosso país também, ele é marcado pelo carnaval. O carnaval é uma festa que atrai milhões de pessoas, e é muito difícil nós fugirmos desta regra. Outra coisa, nós somos caracterizados culturalmente também pela música popular brasileira. Lá em Portugal eu achei interessante, porque em várias cidades lá tinha um outdoor, tinha um cartaz lá, e o cartaz era do rei Roberto Carlos, dizendo que o Roberto Carlos ia estar lá cantando agora, fazendo uma turnê por Portugal, e o pessoal lá ama Roberto Carlos, e essa é uma marca também nossa,
da música popular brasileira, mas nós somos o povo do folclore, somos o povo do Saci Pererê, do Boitatá, da mula sem cabeça, do chupa-cabra. Nós somos o povo do folclore. O folclore, ele é presente na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, do nosso imaginário. O folclore está presente. Por isso que o povo brasileiro vê uma coisa meio estranha assim. O povo brasileiro não é tão estranho assim, porque a gente já tem as nossas estranhezas internas aqui, que torna qualquer coisa comum para nós, né? Outra coisa, nós somos o povo do teatro. Nós temos muitos teatros. Se os irmãos pararem para pensar, na maioria das cidades e dos municípios no Brasil, na maioria tem um teatro ou tem um anfiteatro. Eu não tive a oportunidade de ver o anfiteatro aqui, mas deve ter algum teatro aqui também, ou um anfiteatro aqui na região, se não aqui, mas na região também, né? Nós somos o povo do cinema. O brasileiro gosta de cinema, é uma marca do povo brasileiro. Nós somos o povo da TV. Dizem que nós temos 220 milhões de brasileiros e nós temos cerca de 240 milhões de aparelhos de televisão. Quer dizer, nós temos mais televisores do que brasileiros, porque a gente tem, às vezes, numa casa, né, 2, 3, 4 televisões. Então é isso. Nós somos o povo do rádio. Povo do rádio, aliás, o brasileiro ouve muito rádio, ainda hoje ele ouve rádio no carro, ele ouve hoje rádio pela internet. Essa é uma marca. E nós também somos o povo que está sofrendo as influências dos influencers digitais. Os influencers digitais, eles têm peso, né? Não para nós mais tarimbados, obreiros, experientes, nós não damos muita relevância para os influencers digitais, mas as nossas juventudes, os nossos jovens, os nossos adolescentes e principalmente as nossas crianças conhecem os influencers digitais, consomem os conteúdos. Este é o nosso ponto, esta é a nossa situação no aspecto cultural. E no aspecto religioso, qual que é a nossa situação? Bom, há uma maioria ainda de católicos. Nós temos, se a gente pegar o IBGE, nós vamos ver que o IBGE dá como resultado uma maioria ainda católica. Nós temos uma grande expressão da fé evangélica. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil entre 40 e 50 milhões de evangélicos, é 1/4 da população brasileira. Eu tive no Ceará recentemente pregando, aí o pastor de lá falou assim: olha, o senhor vai almoçar comigo hoje, depois de uma escola de obreiros, o senhor vai almoçar comigo hoje, é domingo, nós vamos na praia, só que nós não vamos poder tirar o terno. Eu falei, claro, vamos na praia, e fomos na praia. Cheguei lá na praia, eu estava sentado lá, de repente eu mexi assim no chão, eu achei um pendrive, aí eu peguei o pendrive, bati, tirei a areia. Eu falei, pastor, olha um pendrive aqui. Ele falou, quando for no carro, a gente pega para colocar, deve ser música, porque aqui eles estacionam, os jovens estacionam aqueles carros que tem aqueles alto-falantes e colocam um pendrive para tocar à noite. Então deve ter caído de um carro daquele. A gente vê, aí tinha todo tipo de música lá, era de música mesmo, tinha todo tipo de música, tinha funk, tinha rap, tinha forró, mas tinha também música evangélica. Eu imaginei a cena seguinte: o indivíduo está lá na praia, bebendo, fumando, usando droga, né? Está lá, mas de repente entra na minha casa, entra na minha vida. Aí você fala, por que isso? Porque é assim, a cultura evangélica ela está presente, né? Então nós temos hoje 50 milhões de evangélicos. Bom, os evangélicos, apesar de possuírem grandes blocos, eles não são uníssonos. Nós temos muitas divergências em vários aspectos. Apesar de sermos um povo numeroso, 50 milhões, nós temos muitas divergências. Nós somos um povo que se separa por diversos aspectos e diversas divergências. Eu apontei aqui algumas. Nós temos divergências doutrinárias. Nem todas as igrejas ensinam a mesma doutrina, então há uma divergência doutrinária.
Nós temos uma divergência em usos e costumes. Nem todas as igrejas possuem os mesmos usos e os mesmos costumes. Nós temos uma divergência litúrgica. O culto do nosso padrão assembleano, né? Uma oração, 3 hinos da harpa, leitura oficial, oportunidades aos departamentos, oração pela oferta, um louvor para a oferta, pregação, apelo, anúncios e oração final e bênção apostólica. Esta liturgia não é a liturgia de todas as igrejas. Então há uma discrepância, há uma divergência, há uma diferença litúrgica. Também nós temos uma divergência em relação aos métodos de crescimento. Cada igreja vislumbra crescer de uma forma. Tem igreja que quer crescer com a rádio, tem igreja que quer crescer com a televisão, tem igreja que quer crescer com as células, tem igreja que quer crescer com os pequenos grupos. A Assembleia de Deus sempre cresceu através de um trabalho de evangelização pessoal. Ela sempre teve essa ampliação do seu alcance através da evangelização pessoal. A Assembleia de Deus também sempre trabalhou com a evangelização em massa, pública, nas praças, sempre fazendo eventos públicos, sempre foi uma característica da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus sempre cresceu através dos cultos nos lares, assim que a gente se tornou uma potência no nosso país, fazendo cultos nos lares. Aí as pessoas que estavam sendo ali as anfitriãs acabavam convidando outras pessoas, e a Assembleia de Deus foi crescendo, e hoje ela se tornou uma igreja muito grande. Mas esse método de crescimento não é o mesmo método para todas as igrejas. Cada igreja tem seu método de crescimento. Também há uma diferença em relação às estruturas das carreiras ministeriais. Por exemplo, a nossa igreja, ela se estabelece com o primeiro cargo ministerial, que é o cooperador. Depois migra para o cargo de diaconia, depois migra para o cargo de presbitério, para o presbiterato, depois vai para se tornar ministro. E como ministro nós temos pastores e temos evangelistas, né? E os pastores podem ser pastores locais, podem ser pastores sucursais, regionais, setoriais, de cidade, de campo, né? Ou às vezes do estado, ou às vezes nacional, ou às vezes mundial. Mas esses são os nossos cargos. Nós, por exemplo, não adotamos o bispado, nós não adotamos, por exemplo, o episcopado, nós não adotamos, por exemplo, o ancianato, nós não adotamos, por exemplo, o apostolado, nós não adotamos. Essa é a nossa característica, é assim que nós nos colocamos e nos situamos, é dessa forma, e tem dado certo. 113 anos, Deus tem abençoado esse modelo que Deus tem entregue aos nossos pais, e é dever e responsabilidade de cada um de nós não demovermos os marcos antigos. Se Deus nos trouxe em triunfo até aqui, Deus também levará-nos a maiores crescimentos, mantendo-nos a nossa identidade. Muito bem, outra característica é a atuação e engajamento social. Tem igreja que tem um maior engajamento com as causas sociais, atuam com o orfanato, atuam com asilos, atuam com casas de recuperações, atuam na distribuição de donativos para a comunidade. E tem outras igrejas que já não são muito aderentes a este modelo, mas existem outros modelos de atuação e de engajamento social, ou no social. Também nós temos uma divergência por conta de opiniões sobre questões sensíveis. Nós temos uma divergência sobre os temas sensíveis. Quais temas? Por exemplo, a questão de usar ou não usar, fazer ou não fazer tatuagem. Então aqui há uma divergência. Tem igreja que recepciona, nós não recepcionamos. Quanto à questão, por exemplo, em relação a temas sensíveis, como a questão do aborto, tem igreja que adere a isso com toda tranquilidade. Nós também não aderimos, nós também não abraçamos. Essa é uma causa que nós
temos uma parcimônia sobre ela, nós temos uma reflexão, nós temos um refletir mais lento sobre ela, nós temos uma posição mais fechada quanto a isso, né? Muito bem, então as igrejas, elas, apesar de formarem no Brasil 50 milhões, elas são múltiplas, elas são diversas, e nos próprios posicionamentos políticos. A igreja também, ela não é uníssona no seu posicionamento político. Nós temos na igreja membros que são ultra da direita, nós temos a maioria que são da direita, mas nós temos alguns que são socialistas e alguns que pensam bem à esquerda, e esta é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar, não obstante ao fato de às vezes nós causarmos algum tipo de censura, mas nós vamos aprendendo a lidar com essas diferenças. Bom, e nos aspectos gerais, qual que é a nossa situação? No aspecto geral agora, qual é a nossa situação? Eu estou aqui falando da nossa situação. No aspecto geral agora, a nossa situação é, no aspecto antropológico, certo antropólogo definiu o nosso tempo como o período além da pós-modernidade e da era da comunicação. Hoje nós estamos vivendo a pós-modernidade, e mais para frente do que a pós-modernidade, nós estamos vivendo hoje a chamada era da comunicação. É isto. Hoje nós todos aqui temos um celular, e às vezes nós temos bons celulares, celulares medianos, celulares simples, mas todos os celulares comunicam. Nós temos redes sociais, Instagram, Facebook, né? O X não tem mais, porque o X foi retirado do Brasil, né? Mas nós temos Twitter, nós temos, que é o X, né? Nós temos o Telegram, frequentamos com regularidade o YouTube, de modo que nós estamos nesta era da comunicação. Eu agora estava ali junto com o pastor Zaqueu, e eu falei com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, tenho o Eduardo, que tem 18 anos, e a Mônica, que tem 20 anos, e eles estavam indo fazer um concurso pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, estavam indo lá fazer um concurso, e eu tive a oportunidade de vídeo vê-los, ouvir a voz deles e orar com eles. E eles estavam onde? Eles estavam dentro do supermercado, e eu estava onde? Eu estava aqui na sala do café, e eu pude ligar e vê-los e ouvi-los, né? E conversar com eles. Isto é a era da comunicação. Não há mais barreira para a comunicação. A comunicação, ela está sendo feita de forma aberta. Já se fala a respeito de holograma, ou seja, nós conseguimos apertar algum dispositivo e a pessoa ser projetada aqui na frente, e a gente nem precisar mais do dispositivo, a gente conversar com ela aqui através de uma imagem, né? Nós estamos falando hoje a respeito da era da comunicação, beleza. Outra coisa, nós temos um sociólogo de grande repercussão, que é o Bauman, que ele classificou a nossa sociedade contemporânea como uma sociedade de relações liquidificadas. O que quer dizer isso? Nós temos uma sociedade onde as relações são menos duradouras, elas não são relações de muitos anos. Por exemplo, antigamente nós tínhamos um casamento de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos, até que a morte os separasse, como é o ideal da palavra de Deus. Mas hoje na sociedade a gente tem casamentos mais líquidos, que se desfazem mais facilmente. Os irmãos sabem disso. Nós temos uma sociedade de amizade mais líquida. Por exemplo, no meu Facebook eu tenho 5.000 pessoas, no meu Instagram eu tenho quase 4.500, no meu YouTube eu tenho 1.000 pessoas. Mas se os irmãos perguntarem com quantas pessoas eu converso de verdade destas, eu digo para os irmãos que quase que nenhuma. Eu digo para os irmãos que a gente só tem de fato de verdade ali de amigos uns 5 ou 6, não pode contar nos dedos o que tem de amigo de verdade. Entende o que eu estou dizendo? Então é uma sociedade de relacionamentos líquidos, né? Os relacionamentos não são mais duradouros, também os relacionamentos não são mais profundos, relacionamentos líquidos. E os relacionamentos, eles são muito versáteis, para não falar outra palavra. Por que eles são versáteis? Porque nós temos a questão de relacionamentos que hoje estão acontecendo e amanhã não estão mais. Então há essa versatilidade nos relacionamentos. Esta é a nossa característica.
Nós temos um outro sociólogo que taxou o nosso tempo, esse de forma mais crítica, como um tempo complexo. Ele diz que aqui se cumpriu aquilo que Paulo diz no versículo 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo, os tempos trabalhosos. Paulo diz, virão tempos trabalhosos, e ele diz, o nosso tempo é um tempo trabalhoso. Por quê? Porque ele é marcado por algumas coisas. Primeiro, ele é marcado pelo relativismo. Esta é a nossa característica, a nossa situação. O nosso tempo não é um tempo de absolutos. Você fala da verdade e alguém vai dizer assim, depende de que verdade? Você fala a respeito de uma cosmovisão de mundo e alguém vem e diz assim, depende da perspectiva. Então fica muito subjetivo, de modo que não há um compromisso com o absoluto. E a nossa marca é uma marca do relativismo. Depende quem, depende onde, depende por quê, depende para quê, depende quando, Tudo depende e não há absoluto. Essa é uma marca do nosso tempo. O nosso tempo é um tempo de relativização, relativização dos valores, relativização dos princípios, relativização dos ideais, relativização das crenças. Nós vivemos nesse tempo de relativização. Uma outra coisa é que o nosso tempo é um tempo de pluralidades. Hoje nós temos que nos acostumar com esta pluralidade. O mundo se tornou essa aldeia global plural, ou seja, nós temos pessoas diferentes, que pensam diferente, que têm uma concepção diferente e que interagem conosco. Nós temos também um tempo de individualismo. Eu não sei os irmãos aqui, mas lá em São Paulo nós temos uma diminuição cada vez maior das casas. Então nós temos, por exemplo, tínhamos uma venda majoritária na parte imobiliária de apartamentos, e hoje já não se fala muito em apartamento, hoje já se fala muito em estúdios. E o que são os estúdios? São apartamentos extremamente diminutos, com mais ou menos ali 20 a 28 metros quadrados, para ficar só uma pessoa, E por quê? Porque essa é a nossa sociedade hoje. As pessoas vivem mais sozinhas e o individualismo vai tomando conta. Além disso, nós temos um tempo hoje de globalismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que eu falo aqui em Itapeva, se pode ser transmitido e pode ser criticado por uma pessoa que está lá no Cazaquistão, lá no Uzbequistão, uma pessoa que está lá na Indonésia, em Jakarta, na Indonésia, critica o que a gente está falando aqui. Por quê? Porque o mundo hoje virou esta aldeia global, esse globalismo. A gente tem que pensar nas coisas e nas consequências das coisas para o mundo. Quando antigamente você cometia, por exemplo, arrancava uma árvore num lugar, você cometia um erro, ou às vezes não era erro, local. Mas hoje, se você arranca uma árvore aqui, vem aí o Greenpeace atrás de você, vem aí uma organização mundial falar com você. Você fala, por que isso? Porque o que você está fazendo aqui afeta o globo, afeta toda a terra. Então é difícil. E nós temos também um tempo de ausência de referências humanas. Nós estamos muito sem referência. Quem são os nossos grandes referenciais? Quem são os nossos grandes referenciais na política? Quem são os nossos grandes referenciais na economia? Quem são os grandes referenciais na teologia? Quem são os nossos grandes referenciais no aspecto pastoral? Então nós estamos hoje muito sem referenciais. É claro que existem os referenciais, mas eles são escassos, eles são muito escasseados, porque esta é uma marca do nosso tempo. Este é o nosso tempo. Agora, diante desse tempo, quais são os desafios então da igreja? Os desafios da igreja são encontrar obreiros que queiram estar nesta realidade com as características próprias que esta realidade exige. Eu creio muito que Deus tem um homem para cada tempo. Eu creio muito que Deus tem
um homem útil para uma determinada e específica necessidade, e nós precisamos, uma vez entendendo o nosso tempo, nós precisamos ser a resposta de Deus para essa geração, ser a resposta de Deus para esse tempo, ser a resposta de Deus para esta situação. Eu creio muito que aqui estão os homens de Deus, que Deus levantou para nesta geração produzir abundantemente para o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse nosso tempo é um tempo trabalhoso, mas Deus tem homens corajosos, Deus tem homens fortes, Deus tem homens preparados, Deus tem homens revestidos, ungidos e consagrados, aleluia, para atuar nesse tempo para a glória de Deus. Eu acredito nisso. O desafio da igreja é encontrar obreiros com algumas qualidades, e eu tenho certeza que eu falo a irmãos que reúnem estas qualidades. Quais são então as qualidades do obreiro que precisam estar presentes no obreiro deste tempo? A primeira qualidade é: a igreja precisa encontrar obreiros que queiram de fato abraçar o ministério. Abraçar o ministério. É interessante, se os irmãos puderem ler comigo aí, por favor, 2 Timóteo 3,10, a parte A, Paulo ele vai dizer uma palavra aí para Timóteo. Ele vai dizer: Timóteo, você tem seguido. Se os irmãos olharem, essa palavra está aí. Timóteo, você tem seguido, né? O que quer dizer essa palavra aí, que você tem seguido? Paulo está falando lá no versículo de número 10: tu porém tens seguido. Essa palavra mostra uma voluntariedade no ministério. Paulo diz: eu não estou te obrigando, eu não estou constrangendo você, eu não estou impondo isso a você. É você que tem voluntariamente, é você que tem seguido, é você que tem vindo, é você que tem enxergado a necessidade, é você que tem se apresentado. Ou seja, Deus precisa de obreiros que querem de fato e de verdade o ministério, não por necessidade financeira, não para ter popularidade, não para ter fama, não para ter algum tipo de influência, mas Deus deseja homens que querem de fato seguir os bons exemplos, seguir a doutrina e exercer o ministério de forma voluntária. Eu acho muito interessante a versão Almeida, revista e atualizada. Ela traz que Timóteo tem seguido de perto. Se alguns irmãos tiverem aí a Almeida, revista e atualizada, os irmãos vão ver que a expressão é: tu tens seguido de perto. Isso indica não apenas uma voluntariedade, mas também um interesse pelo ministério, uma admiração pelo ministério, um encanto pelo ministério, um vislumbre pelo ministério. Nós não podemos ter em nossos quadros obreiros desanimados, obreiros desencantados, obreiros desalentados com a vocação. Não serão obreiros que significarão de forma relevante para esse tempo. Os obreiros que farão diferença são os obreiros que vão servir voluntariamente, que vão seguir de perto, aleluia, e que vão fazer o que estiver ao alcance, aleluia, para ver a obra de Deus caminhando, aleluia, com pujança e com autoridade. Parece que há muita gente querendo fazer a obra, mas na verdade há escassez de mão de obra na igreja. A gente olha e diz assim: meu Deus, nós temos muitos obreiros, mas quando você convoca mesmo, quando você chama mesmo, você vê as escusas, as desculpas, você vê as fugas, você vê o Jonas emergindo e manifestando. Deus quer homens que, quando são chamados, não estão apenas para fazer número, não estão apenas para engrossar fileira, não estão apenas para compor quórum, mas estão de fato e de verdade para produzir o reino de Deus, dizendo: eu quero de verdade, eu quero o ministério, aleluia.
O ministério é para quem quer. O ministério é para quem deseja. O ministério é para quem quer seguir de perto. O ministério é para quem segue voluntariamente. O ministério é para homens e mulheres que desejam. A gente diz assim: tem muita gente na obra, mas não tem. Jesus, Ele não nos pediu para orar por Ele. Ele não nos pediu para orar por inúmeras situações, mas Ele nos ensinou dizendo: ore ao Pai, para que Ele mande obreiros para a sua obra. Em Mateus capítulo 9, 37, 38 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande os ceifeiros para a sua seara. Ora, o que será que Jesus está querendo dizer, sendo que Ele tem 12? Dos 12 ele tem 70, dos 70 ele tem 120, dos 120 ele tem 500, dos 500 ele tem 5 mil, dos 5 mil ele tem 8 mil. Jesus tem muita gente, por que eu preciso orar? Jesus diz: porque na hora do chamamento mesmo, na hora da vocação mesmo, na hora que você coloca a batuta na mão do sujeito mesmo, ele abre mão, ele diz: não dá para mim, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, e não tem. Então você vai fazer isso em oração, para que de fato e de verdade emerjam, surjam e manifestem-se aqueles que querem de verdade, aqueles que desejam de verdade, aqueles que amam de verdade, e aqueles que estão com o coração de fato e de verdade na obra de Deus. É interessante que o apóstolo São Paulo, em 2 Timóteo 2,2, ele vai orientar Timóteo que confiasse a igreja a homens fiéis. Olha o que ele diz, 2 Timóteo 2,2: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, e homens que sejam idôneos também para ensinar outros homens. Vejam, homens fiéis quer dizer homens que querem a obra, homens que desejam, homens que estão na obra não por causa de dinheiro, não por causa de fama, mas estão na obra porque encontraram Cristo e querem fazer alguma coisa por Cristo. Homens que amam a igreja e querem fazer alguma coisa pela igreja. Homens fiéis quer dizer homens confiáveis, homens idôneos, homens capazes de ensinar aos outros, homens de verdade. O ministério não é luxo, ministério não é ter dinheiro, ministério não é poder social, ministério não é para engrandecimento, ministério não é para quem não tinha nada para fazer, que veio arriscar a vida na vocação. Pelo contrário, ministério é para homens que abriram mão de tudo por amor a Cristo, por amor à igreja, homens que querem seguir de perto, de fato e de verdade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É interessante, 1 Timóteo capítulo 3 versículo 1, Paulo vai dizer: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aleluia, glória a Deus. Nós não estamos aqui meramente para cumprir solenidades, não estamos aqui meramente para cumprir protocolos, estamos aqui nesse domingo de manhã, para quê? Para demonstrar ao Senhor que nós queremos o ministério de verdade. Quantos querem um ministério de verdade? Levante a mão, por gentileza, levante a face, por gentileza, levante a voz e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Eu sou advogado, eu, Henrique Reis. Deus me deu a oportunidade de fazer o curso de Direito, de fazer 4 pós-graduações, eu estou fazendo mestrado. Deus me deu a oportunidade de ter meu escritório. Eu já advoguei para empresas que eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro por essas empresas, fazendo audiências, cuidando de processos. E se os irmãos me perguntarem: Henrique, mas o que arde no seu coração? O que arde no meu coração é o ministério. Eu amo o ministério. Eu estava ouvindo o testemunho do ministro do Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça, e o André Mendonça estava contando nesse testemunho dele que ele queria ser pastor. Aí ele contou para o pai dele bancário, falou: arruma alguma coisa profissionalmente para fazer, depois você é pastor, aí depois você se torna pastor. Aí ele fez o curso de Direito. Aí o pai disse: agora faz um concurso. Aí ele passou no concurso da Petrobras. Aí falou: pai, agora posso fazer teologia para ser pastor? O pai dele falou: não, vai buscar outro concurso. Buscou outro concurso, passou na procuradoria. Depois da procuradoria passou para a Procuradoria Geral. Depois foi convidado pelo presidente Bolsonaro a se tornar ministro da Justiça. Depois virou ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje ele faz parte da Suprema Corte do país.
país, mas num dia desse que eu tive com ele lá na OAB de Santo André, ele estava dando uma palavra lá, e ele disse assim: mas no fundo, o que eu queria sempre ser pastor, eu queria ser pastor. Aleluia, glória a Deus. O pastorado não é um campo, não é um lugar, não é uma posição para quem fracassou na vida, que vem arriscar aqui uma vocação, uma função. Não, o pastorado é para aqueles que poderiam ser tudo, mas escolheram a obra de Deus. Tamanha a dignidade desta obra, tamanha a grandeza desta obra, tamanha a nobreza desta obra. Quem deseja, levante a mão, por gentileza. Urabacandarai, Urabacandoremachurabai, Urabacandaramachurabai. Aleluia. A obra de Deus é para homens abnegados, resilientes, aleluia, que desejam. Tu tens, Timóteo, seguido de perto esse negócio. É o desejo de Eliseu, que Elias fala para ele: você só vai receber a minha capa se você me seguir de perto. E ele diz: então, onde o Senhor for, eu irei. Aleluia, é o desejo, aleluia, da mulher sirofenícia, que Jesus vai falando assim: não posso tirar as coisas dos filhos e dar aos cães. Ela diz: mas os cães também têm alguma coisa, nem que sejam migalhas. Eu só vou largar o Senhor o dia que o Senhor me der alguma coisa. É o desejo que Jacó teve lá no vale de Jaboque, que o anjo disse: me deixa aí, e Jacó disse: eu só te libero se o Senhor me abençoar. Que Deus gere em nós desejo sadio pelo ministério. Aleluia, nós devemos encontrar obreiros nesse tempo que tem desejo pelo ministério. Segundo lugar, a igreja deve encontrar obreiros que aceitem ser referenciais. O escritor aos Hebreus, ele diz que devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita de Deus. Jesus falou que os discípulos e apóstolos eram luz do mundo e sal da terra, e eram uma cidade edificada sobre os montes, que não poderia se esconder. Quer dizer, Jesus, ele é o autor, e nós devemos olhar para ele, mas nós também devemos olhar para os discípulos de Jesus. Jesus é a nossa referência, mas os discípulos também são referência. Se Jesus é o autor da fé, e nós devemos olhar para ele, Jesus vai e diz: bom, agora vocês estão olhando para mim? Estão. E de forma refratária, Jesus indica aonde nós devemos olhar. Ele diz: olhe para os meus discípulos, porque os meus discípulos são luz do mundo, os meus discípulos são sal da terra, e os meus discípulos são uma cidade edificada sobre as montanhas. E não se pode esconder uma luz, não se pode esconder o sal, e não se pode esconder uma cidade edificada. É por isso que é importante que nós digamos para as pessoas: você deve olhar para Cristo, mas você também deve olhar para o discípulo de Jesus. Você também deve olhar para cada homem que aceita Jesus e que quer viver em favor da causa do reino de Deus. Você também deve olhar para mim. O apóstolo São Paulo disse que os irmãos poderiam com confiança olhar para ele e ver nele uma referência. E Paulo diz isso duas vezes. Ele diz isso em 1 Coríntios 4,16: admoesto-vos, pois, a que sejais meus imitadores. E ele diz isso em 1 Coríntios 11:1, quando ele fala: sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Então é interessante que Jesus é o nosso autor e o consumador da fé, e nós devemos olhar para ele. Mas quando a gente olha para Jesus, Jesus age como um refratário, ele age como um espelho, e ele reflete não o rosto dele, ele reflete o rosto dos seus discípulos, dizendo assim: se quiserem falar comigo, se quiserem me conhecer, se quiserem conviver comigo, se quiserem andar comigo, andem com os meus discípulos.
procure os discípulos e vocês me verão refletindo neles. Eles me refletem e eu os reflito também. Eles me indicam e eu lhes indico também. Eles apontam para mim e eu aponto para eles. Olhem para os meus discípulos como referências. E o apóstolo São Paulo, ele entendeu isso, que ele era uma referência, e ele disse: meus irmãos, sobretudo a igreja de Corinto, ele diz por 2 vezes nas cartas aos irmãos de Corinto, ele diz: meus irmãos, olhem para mim, usem-me como referência. Tem muitos obreiros que dizem assim: não olhe para mim, e a teologia bíblica é exatamente o inverso, diz assim: olhe para mim. Tem muito obreiro que diz: tira o olho de mim, enquanto a teologia bíblica diz: coloque o olho nele. Se você falar para uma pessoa olhar para Jesus, quando essa pessoa chegar em Jesus, Jesus vai falar: olha para ele, olha para ele. Não, mas ele mandou eu vir ao Senhor. Sim, ele te traz a mim e eu te levo a ele. Você precisa olhar para ele, olhar para o comportamento dele, a postura dele, o proceder dele, as palavras dele, o jeito dele andar. Imite-o e você estará seguro. Use-o como referência e você estará seguro. Agora é interessante que em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, Paulo diz que o Timóteo era um exemplo. Aliás, que Paulo era exemplo e que Timóteo era também um exemplo que deveria ser seguido. Olha o que diz 2 Timóteo 3,10: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, no modo de viver, na intenção, na longanimidade, no amor, na paciência, na fé e nas perseguições. Paulo diz: Timóteo, eu sou referência para você, você tem me imitado, você tem me seguido. E Paulo não diz assim: para de me seguir, passa a seguir só Jesus. Não, ele diz: siga a mim, e você vai estar seguindo Jesus. Copie a mim, e você vai estar copiando Jesus. Use a minha vida como referência, e você terá a vida de Jesus como referência. O ministério não é para quem não aceita ser questionado. O ministério é para quem aceita ser questionado. O ministério é para quem aceita ser colocado em suspeição. O ministério é para quem quer se tornar vidraça e não pedra. O ministério é para quem não quer se envaidecer com a vocação, nem se estribar no chamado, muito menos se tornar megalomaníaco, mas alguém que quer emergir-se e se tornar um referencial, dizendo: imite a mim, e você estará imitando Jesus. Jesus e Jesus. Eu sei que às vezes, em nome do medo, nós não queremos ser referência, sim ou não? Não dá vontade de não querer ser referência, dá vontade de não querer aceitar essa ocupação, mas esta é uma atribuição inerente à nossa função. Nós somos referência. Um dia eu estava em Natal, no Rio Grande do Norte, aí fui lá pregar lá, e naquele período eu tirei um períodozinho de férias, e eu estava lá na praia de Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte, ao pé do Morro do Careca lá. Estou lá tomando uma água de coco. De repente, do outro lado, passa um irmão, lá longe de mim, assim, perto da praia. Eu estava na praia, mas ele estava perto do mar, estava fazendo uma caminhada. Aí ele estendeu a mão e disse: Pastor Henrique, eu estou de olho no senhor, viu? Aí eu falei: nossa, mas o irmão saiu de 4.000 quilômetros distante daqui para vir ficar de olho em mim aqui. Eu fui agora para Portugal, cheguei lá em Portugal, aleluia, eu estava lá num dia pregando na igreja, de repente chegou uma família lá. A família chegou e disse assim: Henrique, pastor Henrique, eu vim aqui porque a gente acompanha o senhor pela internet e viu que o senhor está aqui, e a gente soube dar o endereço, e a gente veio dar um abraço, estava com saudade do Brasil, manda um abraço para, mandaram até um presente para a família dele, eu trouxe para cá um chocolate. Achei interessante isso. Aonde você está, os olhares do mundo estão sobre você, aleluia. Mas esta é uma marca inerente ao bom obreiro. Você é referência. Você é referência na sua família. Você é referência no lugar que você trabalha. Você é referência na rua. Você é referência no seu bairro. Você é referência na igreja. Você tem o testemunho de outras pessoas, aleluia, de que você é um santo, servo e homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos de homens que não se esquivem, homens que não se escondam, que não dão desculpas,
Nós precisamos de homens que se levantem e que digam: podem olhar para mim, podem olhar para mim e podem olhar para mim, em nome de Jesus. Charles Finney, numa Europa extremamente calvinista, que não fazia nada para o Senhor, ele de repente era advogado, um dia ele sai para trabalhar com a malinha dele, e ele saiu quando ele estava retornando, aí ele retornou para casa assim, branco, né, pálido. Quando a esposa dele viu assim, pensou que ele estava passando mal. Aí o Finney disse assim: olha bem, eu quero dizer uma coisa para ti. Ela disse: pode falar. Aí falou assim: eu acabei de ver Jesus no rosto de um homem, e Jesus disse para mim que ele vai me usar como pregador nessa Europa. Eu vi Jesus no rosto de um homem. Aí ela falou: é mesmo, você viu Jesus no rosto de um homem? Sim. Aí eles fizeram uma oração ali. Depois o Finney foi para a igreja, colocou a sua vida à disposição do reino de Deus e promoveu um dos maiores avivamentos que a Europa já experimentou. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós não temos mais o Charles Haddon Spurgeon, nós não temos mais o George Whitefield, nós não temos mais o John Wesley, nós não temos mais o Billy Graham, o Dr. David Martin Lloyd Jones, o John Stott, nós não temos mais o Champlin, nós não temos mais o Antônio Gilberto, mas nós temos o João, a Maria, nós temos o Manuel, o Pedro, nós temos cada um de nós que pode ser uma referência. Nós temos o pastor Jairo, aleluias, nós temos o pastor Zaqueu, nós temos o pastor Zé Wellington, nós temos grandes lideranças nesse Brasil, que a gente pode olhar e dizer: ainda há esperança. Existem homens que são grandes e poderosas referências. Você é referência. Levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e diz: Senhor, me dá graça para que eu seja referência. Urabacando remachurabai, oh urabacando remachurabai, aleluia, aleluia. Ah, pastor, mas eu tenho pouca força. Mas o Senhor te compensa. Ah, Senhor, pastor, eu tenho muitas faltas, mas Jesus preenche as suas lacunas. Urabacando aramai. Pega a sua Bíblia aí, por gentileza, por gentileza. Aleluia. Abra comigo em Marcos, por gentileza, no capítulo de número 16, aleluia, versículo 14, por gentileza. Marcos 16, 14. Olha o que diz esse texto. E finalmente Jesus apareceu aos 11, estando eles aonde, irmãos? Assentados juntamente. Esse texto aqui é aquele momento que Jesus aparece aos 11 depois da ressurreição. Aí Jesus vai aparecer a Maria, depois vai aparecer a João, depois vai aparecer a Pedro, depois vai aparecer aos discípulos no caminho de Emaús, e de repente ele aparece aos 11. Quando ele aparece aos 11, é o momento pós-ressurreição. O que Jesus vai fazer? Olha o texto: lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Quer dizer, os discípulos que andaram com Jesus 3 anos fazendo o curso fé eram incrédulos, vendo coisas excepcionais, tinham um coração materialista e incrédulo. Não para por aí, o texto diz assim: e lançou-lhes também a dureza de coração. Andaram com o mestre da sensibilidade, mas na verdade eram duros de coração. Andaram com o Senhor da sensibilidade, mas eram rígidos, ínclitos, indomáveis, duros de coração. Agora olha a última coisa: por não terem crido naqueles que já tinham visto ressuscitado. Quem viu primeiro ressuscitado? Foram as mulheres. E aqui os discípulos são preconceituosos, porque eles não acreditam no testemunho das mulheres. Então eles são incrédulos, eles são duros de coração e eles são preconceituosos, principalmente com as mulheres, tendo Jesus amado as mulheres e andado com as mulheres durante o seu ministério. Eu diria para os irmãos: esses daqui estão aptos para ser referência?
Mas olha o versículo de número 15: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem é que Jesus está mandando pregar? Quem ainda tem uma certa incredulidade, quem ainda tem uma certa dureza de coração, quem ainda é preconceituoso. Mas Jesus acredita no poder da graça. Jesus, você mesmo que não está pronto, a graça te complementará, a graça te aperfeiçoará. Aleluia, glória a Deus. A graça, aleluia, preencherá as suas lacunas. Aleluia, Jesus acredita no poder da graça. Outra coisa, esses discípulos estão nessa condição, mas eles ainda não foram cheios do Espírito Santo. E Jesus acredita no poder do Espírito Santo de nos elevar das nossas fraquezas e nos projetar segundo Deus. Jesus disse assim: eu sei que vocês são duros de coração, eu sei que vocês são incrédulos, e eu sei que vocês são preconceituosos, mas o Espírito de Deus vai descer sobre vocês. E quando o Espírito de Deus descer sobre vocês, todas as imperfeições serão retiradas. Aleluia! Todas as carências e todas as faltas serão supridas, e vocês vão ser usados poderosamente na obra de Deus. Aí os discípulos foram lá para Jerusalém, foram revestidos do poder, e de repente o incrédulo passou a crer. De repente o duro de coração estava manso, e de repente o preconceituoso estava abraçando todo mundo. Vamos pensar em Pedro. O Pedro, ele era incrédulo, mas depois que ele foi cheio do Espírito, ele pregou ousadamente, ganhou 3.000 almas. Depois ele curou o paralítico, depois ele ressuscitou a Dorcas. Um homem incrédulo, agora fazendo prodígios pelo poder do Espírito. Vamos pensar no Pedro. Pedro era um indivíduo duro de coração, um indivíduo insensível. Os irmãos sabem muito bem que ele que cortou a orelha do Malco, sim ou não? Aliás, Paulo, quando escreve aos Gálatas, diz assim, de forma irrefletida, ele diz: eu apontei o dedo no rosto de Pedro e enfrentei Pedro na cara. Pensa Paulo com o dedo na cara do Pedro assim, se o Pedro é aquele Pedro anterior ao derramar do Espírito sobre ele. Não sobrava dedo de Paulo, mão de Paulo, antebraço de Paulo, sobrava nada de Paulo. Mas quando Paulo coloca o dedo na cara dele, aleluia, depois de ser banhado pelo Espírito, aleluia, Pedro baixa a cabeça. O homem duro se tornou um homem amável, afável, aleluia, porque o Espírito vai preenchendo as nossas lacunas, aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Levante a sua mão por gentileza, levante a tua face, levante a tua voz, aleluia, dê uma palavra de adoração ao Senhor. O Senhor nos preenche, Ele nos completa e Ele nos levanta como referenciais. Nós somos referências, nós somos referências, nós somos referências, nós somos paradigmas, aleluia, nós somos bússolas, nós somos referência nessa geração em nome de Jesus. Pense o Pedro preconceituoso em Atos 10, recebendo de Deus uma visão, e naquela visão ele vê animais impuros descendo num lençol, e Deus fala: não diga que é impuro aquilo que Deus santificou, mata e come. E aí quando termina aquela visão, ele sem entender, Deus fala com ele: eu vou mandar alguém aqui, e hoje você vai aprender uma coisa que faz tempo que eu estou tentando ensinar para você. Você vai aprender uma coisa hoje que faz tempo que eu vou te ensinar, que eu estou tentando te ensinar. Hoje você vai aprender que a minha graça é abundante, que eu trabalho aqui na igreja, mas eu também tenho muitos servos meus que não estão dentro da igreja, aleluia, formal, na igreja organização, mas que pertencem à minha igreja. Eu tenho muitos servos, Aí o Pedro recebe lá os servos de Cornélio. Os servos de Cornélio trazem para ele o convite, ele vai. Quando ele chega lá, Deus o toma, e Deus fala através da boca de Pedro: Cornélio, as tuas orações não têm ficado nesse teto,
nem no céu atmosférico, nem no céu cósmico. As tuas orações estão chegando no trono de Deus. As tuas ofertas estão chegando no trono de Deus. E agora basta só você confessar Jesus. O Cornélio disse: eu confesso Jesus. Basta agora você batizar-se. Ele batizou-se. Basta agora você tomar ceia. Ele tomou ceia. E aí Pedro viu o gentil, aleluia, aceitando o Senhor, e quebrou o preconceito dentro do seu coração. Sabe aonde Pedro passou o final do seu ministério? Passou em Roma. E Roma era a cidade das impurezas, mas lá na cidade das impurezas, Deus colocou um homem que era preconceituoso, mas que agora foi transformado pelo poder do Evangelho para fazer uma obra extraordinária. Aleluia, aleluia. Pega na mão desse gentil irmão que está aí do seu lado, se você puder e quiser. Aleluia, olha no olho dele. Eu disse ontem e repito, existem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra, né? Os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não pertence a nenhuma dessas classes. Então olha para esse irmão aí gentilmente e diga para ele: você é uma referência. Urabacandaramai. Diga para ele: você é uma referência. Você é uma referência. Aleluia, nós precisamos encontrar obreiros que querem ser referência. Quantos querem ser referência? Eu quero ser referência. Referência na pregação, referência no ensino, referência na autoridade de Deus, referência na condução da igreja, referência, aleluia, glória a Deus. Nem sempre seremos populares, mas sempre seremos uma referência. Nem sempre seremos aceitos por todos, mas sempre poderão todos ver em nós a glória de Deus, o poder de Deus e a autoridade de Deus. Lamanacandore machurabai, oramacandore machurabai, aleluia. Isso é uma referência. Isso é uma referência. Isso é uma referência. Lamanacandore machurabai. Oh, aleluia, aleluia. Eu tive a oportunidade de ser pastoreado nos últimos 5 anos por um dos, na minha opinião, guardando o respeito de quem pensa o contrário, mas eu fui pastoreado pelo pastor Paulo Lucas Sacramento. Paulo Lucas Sacramento, na minha opinião, foi um dos maiores pregadores que esse Brasil já teve. Ele pregou durante 13 anos consecutivos nos Gideões Internacionais 2 vezes. Ele pregou no aniversário do Belém durante 20 anos ininterruptamente. Ele pastoreou 9 campos, presidiu uma igreja nos Estados Unidos para muitos irmãos e faleceu fazendo a obra aqui em Barueri, sendo o nosso pastor lá. Uma grande e maravilhosa referência no ministério. Mas ele tinha uma referência, e a referência dele era o pastor Zé Wellington. E ele contava para mim, algumas vezes nas conversas que a gente teve, que ele uma vez foi para o interior pregar, como se fosse uma escola de obreiros. O pastor Zé Wellington também foi, e calhou deles ficarem no mesmo quarto. Aí ele estava com o presidente, então ele tinha que seguir o padrão do presidente. E ele disse assim que o pastor Zé Wellington chegou do culto assim, né? Aí foi lá no banheiro, colocou a roupa, ele foi também, colocou a roupa. Quando ele voltou, o pastor Zé Wellington estava orando. Aí ele foi, dobrou o joelho e foi orar também. Aí disse que o pastor Zé Wellington orou, e o joelho dele começou a doer, né? E ele falou que o pastor continuava orando. Aí quando já estava pensando que o joelho ia, né, adormecer ali, o pastor Zé Wellington levantou, deitou e foi dormir. Ele deitou e foi dormir de novo. Aí ele falou que foi dormir. Daqui a pouco, quando ele acorda com aquele sussurro no meio da madrugada. Quando ele viu, era o pastor. Aí ele foi, dobrou o joelho de novo. Aí ele pegou, e quando foi um certo tempo assim, voltaram para a cama. Aí depois daquele período, ele dormiu um pouquinho. Quando ele viu no comecinho da manhã assim, o pastor estava lá orando de novo. Ele dobrou o joelho. Aí ele disse: rapaz, aquela noite eu não dormi, eu passei a noite inteira orando. Ele é um homem de oração. Ele morreu falando isso. Ele é um homem de oração. São as referências que a gente tem. Aleluia. Diz que um dia um grupo de jovens foi fazer uma excursão, e lá na excursão tinha a casa
de um pregador, de John Wesley, e diz que os adolescentes desceram na casa e visitaram lá a casa, e de repente chegou o momento de terminar a excursão. Eles foram para dentro do ônibus. Quando foram para dentro do ônibus, o motorista percebeu a falta de uma pessoa. Aí aquela pessoa era uma criança, um adolescente, foi procurada dentro da casa. Chegou lá, dentro da casa, tinha lá na cama do John Wesley, da casa dele, que virou um museu, né? Da cama dele, perto, num assoalho do chão assim, tem duas marcas de joelhos assim. E ele viu aquela criança com os pezinhos, com os joelhos dentro daquelas duas marcas assim. Aí ele pegou e falou: garoto, vamos embora, o que você está fazendo aqui? Ele falou: não, porque a moça que estava guiando a gente aqui na casa falou que essas marcas aqui são as marcas dos joelhos do John Wesley. Ele orava aqui tanto que ele marcou aqui o assoalho ficou marcado no lugar que ele orava aqui. Aí eu estava pedindo a Deus, para Deus me usar como usou o John Wesley também. Ele pegou o menino e falou: vamos embora, menino, deixa isso para lá. Colocou o menino no ônibus. Aí quando o menino estava entrando no ônibus, a moça falou: só estava faltando o Billy Graham. Ele entrou. Era o Billy Graham, adolescente, que olhou para o Wesley como referência, e Deus o usou poderosamente. Você é referência. Urabacandaramai, levante a sua mão. Você é referência. As pessoas olham para você, elas se espelham em você. Aleluia. Pode ser que você não seja conhecido, mas você é uma referência. Deus deseja levantar homens que aceitem ser referência, em nome de Jesus. Terceiro, a igreja precisa encontrar obreiros que aceitem sofrer pela vocação. 2 Timóteo 3,12, Paulo vai dizer: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo fala aqui de 3 tipos de perseguições que os obreiros sofrem. O primeiro tipo é a perseguição dos homens maus. Os homens maus perseguem os bons obreiros, e Paulo dá as adjetivações destes homens maus em 2 Timóteo 3, do 3 a 5, quando ele vai elencar características ruins dos homens maus. E ele vai falar: os homens maus que perseguem e que fazem os homens bons sofrerem, os obreiros bons sofrerem, eles são marcados por essas características ruins. Eles são amantes de si mesmos, eles são ávaros, são sovinas, eles são presunçosos, arrogantes, esguios. Eles são presunçosos, eles são soberbos. Paulo fala que eles são ensimesmados, empavonados, autossuficientes. Eles são blasfemos, eles falam todo tipo de impropério. Eles não têm cuidado com as palavras, não têm cuidado com o respeito, não têm cuidado com o gesto, eles não têm cuidado com a doutrina. Eles são blasfemos, desobedientes aos pais. Eles não cumprem o 5º mandamento e o 1º mandamento com promessa do decálogo: honrará pai e mãe. Eles não cuidam de suas famílias, eles não cuidam de pai, não cuidam de mãe. Se não cuidam de pai e de mãe, não vão cuidar de esposa, não vão cuidar de filhos. Eles são pessoas que não têm valor à família. São ingratos, são ingratos. Eles não conseguem valorizar as boas ações, as boas obras. Eles são insatisfeitos e por isso são ingratos. Eles são indivíduos orgulhosos e por isso são ingratos. Eles são ingratos, eles são profanos. Eles não conseguem separar o solene do não solene, o formal do não formal, aquilo que é ético do não ético, o verdadeiro do falso, o legítimo do ilegítimo, aquilo que é justo do não justo. Eles não conseguem ser justos, eles são profanos. Eles também não têm afeto natural, o afeto básico, o afeto elementar. A fraternidade, que é uma marca da humanidade, não está presente neles. Quer dizer, mesmo se eles não fossem crentes, eles poderiam ter algum tipo de afeição, mas eles são piores do que aqueles que não são crentes, porque muitos não crentes têm
têm afeições naturais, mas eles não têm nem afeições naturais. Eles são indivíduos irreconciliáveis, são caluniadores, eles falam mal, eles pecam no decálogo quando eles dizem coisas que são mentirosas. Eles são caluniadores, difamadores, injuriadores, eles ofendem a honra, a moral, eles quebram a imagem, eles não valorizam de forma nenhuma a honra do outro. Eles são incontinentes, um dia estão, outro dia não estão, um dia falam, outro dia não falam, um dia fazem, outro dia não fazem. Eles são cruéis, eles são sem amor para com os bons, eles se agremiam aos maus, aos perversos, aqueles que são horríveis mesmo, mas eles olham para os bons como inocentes demais, como puros demais, como simples demais, como massa de manobra, de manipulação. Eles não amam os bons, eles são traidores, eles são obstinados, eles são orgulhosos, eles são mais amigos dos deleites, quer dizer, eles são edomitas, eles são buscadores de prazer, eles vivem em torno do império da felicidade, do sorriso, eles não refletem, eles só querem o prazer. Eles negam a eficácia da piedade. Eles dizem: olha, vocês estão perdendo tempo na igreja, estão perdendo tempo fazendo a coisa certa. Isso não é verdade que o Senhor virá, não é verdade que o Senhor cumprirá suas promessas. Eles não creem na eficácia da piedade. Eles negam a justiça de Deus. E eles são homens dos quais nós devemos nos afastar. Esses indivíduos, eles são indivíduos, irmãos, que eles lutam contra os obreiros bons. Os que se deixam vitimar pelos maus também são outros que nos deixam incomodados. Por que nós sofremos? Paulo diz: pelos maus que conspiram contra os bons. Segundo, por aqueles que se deixam vitimar pelos maus. Deixa eu dizer uma coisa, Paulo aqui fala de mulheres nécias que se deixavam levar pelos enganos. Aí Paulo fala aqui de pessoas na igreja que se deixam levar pelos maus, e aí nos causam sofrimento também. Uma parte de sofrimento que temos no ministério é provocada por aqueles que fazem mal contra nós, sim ou não? Outra parte do mal que sofremos, ou do sofrimento que temos, é que aqueles que fazem mal contra nós, eles acabam atraindo um monte de gente. E aí as pessoas que não deveriam amá-los, respeitá-los e nem dignificá-los, acabam amando-os, respeitando-os e dignificando-os. E quando a gente vê gente caindo na lábia deles, quando a gente vê gente caindo no pensamento deles, gente caindo na fala deles, nós sofremos também. Você já viu uma pessoa sendo enganada e você já ficou com raiva da pessoa que estava sendo enganada? Porque estava tão claro o engano que ela deveria ter percebido, sim ou não? Você não percebe que ele está te enganando? Você não percebe que essa conversa aí não é verdadeira? Você sofre por aquele que te faz mal, mas você sofre também por aqueles que são bons, mas que são tão simples, né? E que se deixam levar por aqueles que são maus. Paulo diz: as mulheres, tem muita mulher nécia que abre a porta da casa, que serve comida, que atende, mulheres até que se entregam a imoralidades com esses homens. Como pode, Paulo diz, como pode? Na igreja tem gente que não percebe a maldade do outro, que não percebe a dureza do outro, que não percebe a incredulidade do outro. Nós sofremos com os que se deixam vitimar pelos maus. E aí Paulo diz: nós sofremos com aqueles que imitam Janes e Jambres. Em 2 Timóteo 3, 8 e 9, Paulo vai falar de Janes e Jambres. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifestado o seu desvario, como também foi o daqueles. Quem que foi Janes e Jambres? Janes e Jambres foram os mágicos de Faraó, que aparecem em Êxodo capítulo 7, versículo 11, e Êxodo capítulo 9, versículo 11. Em Êxodo 7, 11 e 9, 11, aparece ali os Janes e Jambres.
são magos que resistem Moisés. Os nomes não aparecem no Antigo Testamento, não aparecem na obra de Flávio Josefo, na obra do escritor Filo, mas os seus nomes são citados em obras da comunidade Qumran. E o apóstolo Paulo, conhecedor dos textos da comunidade Qumran, ele dá o nome deles aqui, são Janes e Jambres, homens que resistiram Moisés e que resistiram Arão. Moisés transformou a vara em serpente, Janes e Jambres foram lá e transformaram também. Moisés fez outro milagre lá de transformar a água do rio Nilo em sangue, Janes e Jambres foram lá e fizeram também. E quando eles iam fazendo isso, eles iam resistindo o plano de Deus, eles iam resistindo os homens de Deus, eles iam resistindo a vontade de Deus, eles iam resistindo o ideal de Deus, eles iam fortalecendo o faraó. Mas diga comigo, o poder de Janes e Jambres tem limites, mas o poder do servo de Deus em Deus não tem limites, não tem limites, e não tem limites. De repente o Moisés começa a mandar praga, e o faraó diz: Janes, imita, e o Janes diz: não tem como. Jambres diz: imita, e ele diz: não tem como. Paulo diz: irmãos, os maus passam, os maus são superados. Os maus dos dias de Paulo passaram, os maus dos dias de Moisés passaram, e os maus dos nossos dias passarão também. Por isso, mantenha a sua integridade, mantenha a sua fidelidade e mantenha o seu compromisso com Deus. Diga para o seu irmão: os maus serão superados. Eu acredito nisso, os maus serão superados. A sua obra vai muito mais adiante, a sua obra avançará muito mais, a sua obra terá muito maior significado, a tua obra repercutirá para toda a eternidade, a tua obra desdobrará, aleluia, para a história, a tua obra marcará a geração, a tua obra influenciará o futuro, mas aqueles que são maus, eles passam. Deus quer obreiros, aleluia, glória a Deus, aleluia, que resiste à perseguição. Nós temos Satanás e seus demônios que nos perseguem, nós temos as vicissitudes da vida que nos perseguem também, mas nós temos homens maus, aleluia. Satanás, aleluia, vai chegar o dia que o Senhor o lançará no lago de fogo. As lutas e as vicissitudes, vai chegar o dia que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E os maus não subsistirão na congregação dos justos, os maus passarão. Janes e Jambres, a gente não sabe nem o nome deles, mas de Moisés a gente sabe o nome. Dos perseguidores de Paulo, a gente não sabe nem o nome dele, mas a gente sabe o de Paulo, dos seus perseguidores. Aleluia, eu nem vou lembrar o nome, ninguém vai lembrar o nome, mas do seu nome, da sua obra, do seu ministério, da sua vocação, da sua produção, daquilo que você faz para o Senhor, isso será lembrado. Levante a sua mão, por gentileza, levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de louvor ao Senhor. Aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme. Nekandore mashurabai, orakandore mashurabai, manakandara mashuramai. Não deixe o seu coração se inflamar pelos maus, não deixe a sua mente se contaminar pelos incorrigíveis, não deixe o seu coração e a sua alma azedar por aqueles que te caluniam. Eles passarão, diz o Senhor, e a obra de Deus continuará na sua vida. Nekandore manashurabai, nekandore mashurabai. A obra de Deus continuará em nossa vida, em nome de Jesus, e em nome de Jesus. Para nós irmos para a finalização,
Quarto lugar, a igreja precisa encontrar obreiros que aceitem se preparar e se reciclar, se atualizar e se reinventar para manter ativo e útil na obra de Deus. É importante nós nos prepararmos continuamente, é importante nós nos reciclarmos, é importante nós nos atualizarmos, é importante nós nos reinventarmos, para que assim nós consigamos fazer a contento a obra de Deus. 2 Timóteo 3,12, Paulo diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Aí Paulo vai dizer para Timóteo: mas tu, meu filho, permanece. Tu, meu filho, fazes o quê? Permanece. Quem é que permanece no ministério? Só permanece no ministério aquele que aceita se preparar. Eu, por exemplo, fiz o curso de Direito, sou da turma da Uninove de 2009 até 2014. Hoje eu já tenho 10 anos advogando. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu me mantenho atualizado. Estou fazendo mestrado agora. Mas se eu disser para os irmãos que 70% do que eu aprendi lá já está defasado aqui, eu vou dizer para os irmãos que eu estou ainda sendo zeloso, cauteloso. Eu estou com precaução, porque talvez 80% do que eu aprendi já se atualizou. Imaginem os irmãos que nós tivemos um Código Civil de 1916 no Brasil, e depois nós tivemos o Código Atual de 2002. O Código Atual praticamente reformou 80% ou 90% de todo o Código passado. Entende o que eu estou dizendo? Você precisa, na profissão, se preparar. É importante fazer cursos, é importante ouvir pessoas, é importante ler livros, é importante se preparar. Se você puder fazer uma escola teológica, o básico, faça. Se você puder fazer o médio, faça. Se você puder fazer o bacharel, faça. Se você puder, depois disso, se preparar com uma pós-graduação, mestrado, doutorado, faça, porque Deus quer obreiros que permaneçam. E só tem um jeito da gente permanecer, é se nós, aleluia, nos prepararmos sempre. Um pedreiro que esteve construindo casa na década de 50, se ele for construir hoje, nos anos 2000, uma casa, ele vai estranhar. Um engenheiro que projetou um imóvel lá no começo do século 20 e agora no século 21 vai projetar, você vai ver que ele vai ter muita dificuldade. Um mecânico também, e também um pastor. Nós precisamos nos preparar sempre. Deus está nos dando uma oportunidade de preparo esta manhã, e ao longo da nossa vida Deus vai nos dando chances de aprendizados, e nós precisamos nos preparar sempre, nos preparar sempre, nos preparar sempre. Diz que o professor de um aluno de inglês mandou o aluno sair da sala e comprar um livro de inglês. Daí o aluno voltou. Aí o professor estava dando aula, olhou assim para o livro e disse assim: Horas, o que aconteceu? Falou: comprei esse livro. Aí o professor perguntou: Horas, mas aqui a aula é de inglês e esse livro é de alemão, por que você comprou? Aí ele falou: comprei porque estava barato, e eu não posso perder a oportunidade de aprender um outro idioma quando está barato assim. Tem muita coisa que é fornecida para nós de forma muito barata, tem outras que são fornecidas de forma gratuita, e nós não podemos perder a oportunidade de aprender. Se prepara sempre, porque Deus vai te levar a patamares maiores. Agora nós não devemos só nos preparar, nós devemos também nos reciclar. A reciclagem, ela significa uma utilidade nova. Por exemplo, o produto reciclável, dificilmente ele se torna a coisa que ele era antes.
Um produto reciclável, ele se torna um outro produto mantendo a mesma natureza, mantendo as mesmas bases. Quer dizer, se reciclar não é só se preparar naquilo que eu faço, é aprender coisas novas. Coloque-se a aprender coisas novas. Se você já é um bom pregador, deixa Deus te treinar no ministério do ensino. Se você já é um bom pregador e um bom ensinador, deixa Deus te treinar no ministério da administração. Se você já é um bom pregador, um bom ensinador e um bom administrador, deixa Deus te treinar na área do relacionamento interpessoal com o povo. Se você já é um bom pregador, já é um bom ensinador, já é um bom administrador, já é carismático, já se relaciona, deixa Deus te treinar na música. Ou seja, recicle-se sempre e você vai permanecer, você vai permanecer e você vai permanecer. Aleluia! Quem passa é quem fica na mesmice. Quem passa é aquele que permanece estagnado, inerte, paralisado, mórbido. Mas aquele que se recicla, aleluia, ele sempre surpreende. Aleluia. Tem irmão que ele é interessante, ele é de fato e de verdade um professor Pardal. Ele sempre aparece com uma criatividade, ele sempre aparece com uma inovação, ele sempre está cavando de alguma forma. Aí alguém diz assim: esse indivíduo está perdido, está nada. Ele está reciclando e dando múltiplos significados à sua vida. Deus, aleluia, vai te dar diversidade de ministérios. Deus vai te dar diversidade de dons, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: se recicle. Diga: existe ainda uma outra área que Deus pode te usar. Você acredita nisso? Existe ainda uma outra área que Deus pode te usar. Existem ainda campos inexplorados, existem ainda dimensões inalcançadas, mas Deus quer que você se recicle, se atualize. Se atualizar quer dizer, aleluia, fazer com que a sua linguagem seja uma linguagem mais contemporânea possível. A sua leitura e cosmovisão seja uma leitura e cosmovisão que se comunique com o seu tempo, procurando usar exemplos do seu tempo, procurando usar imagens do seu tempo. O Stuart Olyott escreveu um livro chamado Ministrando como Mestre, e lá ele traz por que Jesus se tornou o pregador dos pregadores. Por que Jesus conseguia ser um pregador tão plural? Jesus era tão plural que o Stuart Olyott fala, quando lá em João, capítulo de número 7, os gregos vêm ouvir Jesus aliás, os romanos vêm ouvir Jesus para prendê-lo, a mando dos fariseus. Os soldados romanos saem dizendo assim: nós nunca ouvimos ninguém falar como ele fala. Por que Jesus tinha uma linguagem que comunicava aos soldados romanos, comunicava a César, comunicava aos simples, comunicava aos poderosos? Porque Jesus dava exemplos do seu tempo. O Stuart Olyott fala: Jesus, ele usava exemplos do seu povo, exemplos do seu tempo. Jesus não usava exemplos passados. Ele falava de trigo, porque ali era uma região de cultivo do trigo. Ele falava a respeito de oliveira, porque ali se produzia muito azeite. Ele falava a respeito de figueira, porque ali se produzia muito figo. Ele falava de barca, ele falava de peixe, ele falava do que era próprio do seu povo. Isso é uma linguagem atual. Nós não podemos, irmãos, ficar dando exemplos, aleluia, e expondo o Evangelho apenas à luz do que foi, porque é como se o Evangelho também tivesse ido e ficado no passado e não fosse uma fé, uma expressão de fé para hoje. Mas não, o Evangelho é uma expressão de fé para o aqui e o agora. E nós podemos ver o Evangelho em todas as coisas, e nós podemos usar bem todas estas coisas para falar do Evangelho. É o Karl Barth quem vai dizer uma frase muito boa. O Karl Barth vai dizer: a Bíblia é o livro mais atualizado
do que o jornal que se escreverá amanhã. A Bíblia fala de coisas contemporâneas e nós precisamos nos atualizar, falando de coisas contemporâneas. Você não vai atualizar a Bíblia, ela não precisa ser atualizada, porque ela já comunica com a comunidade atual. Você precisa, eu preciso, nós precisamos, aleluia, atualizar a nossa linguagem, para que a gente possa dar exemplo do dia a dia e possa aplicar a mensagem atualmente. E por fim, aleluia, aleluia, nós devemos nos reinventar. É importante se preparar, é importante se reciclar, é importante se atualizar, mas é importante também se reinventar. Aleluia, glória a Deus, se reinventar. E se reinventar quer dizer o quê? O que quer dizer se reinventar? Quer dizer dar novos sentidos àquilo que você já faz há bastante tempo. Você já faz há muito tempo, mas faz com um coração mais entregue, faz com a alma, aleluias, mais envolvida, faz com o pensamento mais envolvido, e você vai ver como Deus vai fazer você permanecer. Deus quer que nós permaneçamos, e nós só permanecemos se nos prepararmos, nós só permanecemos se nos reciclarmos, nós só permanecemos se nos atualizarmos, e nós só permanecemos se nos reinventarmos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: existe o ministério das baixezas e existe o ministério do alto do monte. O ministério das baixezas, ele garante para nós algumas coisas, mas é no ministério das montanhas que nós vivemos coisas extraordinárias de Deus. É muito interessante que o Moisés, enquanto estava aqui na superfície, Deus não mostrou para ele coisa gloriosa, mas quando ele subiu 2.285 metros lá do Monte Horebe e chegou lá no cume do monte, lá no cimo do monte, lá no topo do monte, lá, aleluia, ele viu a sarça ardendo, e lá ele ouviu a voz de Deus. Aleluia, se reinvente e diga: Senhor, eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz, mas eu vou fazer com maior entrega, eu vou fazer com maior desejo, eu vou fazer com maior concentração, eu vou fazer com maior denodo, eu vou fazer com maior esmero, eu vou fazer de forma, aleluia, mais profunda. E você vai subir o monte e vai ver Deus fazendo maravilhas, maravilhas e maravilhas. O Baraque queria lutar com o exército cananita nas baixezas, mas aí surge a líder, a juíza Débora, e diz: sobe a montanha, sobe o Monte Tabor. O Monte Tabor tem quase 3.000 metros de altitude. Sobe o Monte Tabor. Por quê? Porque vai ser lá em cima que Deus vai mandar uma chuva poderosa. Vai ser lá em cima que a glória de Deus vai te alcançar. Vai ser lá em cima que o poder de Deus vai se manifestar. Vai ser lá em cima, aleluia, que Deus vai ver, vai fazer você ver coisas extraordinárias. Aí ele sobe, a Débora sobe, os cananeus inventaram de subir, mas lá em cima Deus mostrou coisas grandiosas. Sai de baixo e sobe, dê um outro significado para aquilo que você está fazendo, dê, aleluia, um novo sentido para aquilo que você está fazendo. Se reinvente. Reinventar-se é fazer as mesmas coisas com maior empenho, é parar de lutar aqui na horizontalidade, naquilo que é transitório, e viver de Deus coisas que Ele revela só lá na montanha. John Knox, ele era um reformador escocês, e a Escócia estava dominada pela igreja católica apostólica romana. E o Knox, então, ele começou a orar, e ele orava dizendo: Deus, dai-me a Escócia, dai-me a Escócia, dai-me a Escócia. E começou a saber, a cidade começou a saber que Knox estava orando pela Escócia. E de repente os soldados souberam, os trabalhadores souberam, os estivadores souberam, chegou na rainha. A rainha começou a olhar para o Knox com atenção, e o Knox orando, dizendo: Senhor, eu não saio desse quarto enquanto o Senhor não me der a Escócia. Eu quero a Escócia, eu quero a Escócia, eu quero a Escócia.
Até o dia que a rainha pegou, chamou o Papa, o representante do Papa, e disse: hoje a Escócia se transforma num país protestante. Hoje nós deixamos de ser um país católico e nós vamos aderir à fé de Knox. Nós vamos aderir à fé do pregador Knox. Aí ela fez um edito, expulsou os romanistas de lá, e aí estabeleceu a independência da Escócia. Estabeleceu a independência da Escócia e a fé evangélica e protestante reformada na Escócia. Sobe o nível, Deus está dizendo: pede até você ser ouvido, bate até abrir, aleluia, se busca até você encontrar. Sobe o nível, 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 e você vai ver que Deus vai usar você poderosa e gloriosamente. Quantos querem se preparar? Levante a mão. Quantos querem se reciclar? Levante a mão. Quantos querem se atualizar? Levante a mão. Quantos querem se reinventar? Levante a mão. Aleluia. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor.